O temperamento melancólico, olha, chegou a sua vez, tá? Aqui se trata do seguinte, é se conhecer para se vencer. Conhecer esses traços, não é? Aquilo que em você são os pontos fortes, são os pontos fracos, é muito importante nessa sua busca de Deus, nessa busca de conquistar a cada dia, de crescer na intimidade com Deus e também nos seus relacionamentos com as pessoas com quem você convive. Todos nós temos ou deveríamos ter essa busca sincera. Se fala muito hoje em dia da melhor versão de si mesmo, mas aqui plantam tantas ilusões, tantas concepções equivocadas, numa visão muitas vezes de interessado em vender muita coisa, produtos e cursos e medicações e tanta coisa por aí. Nada como mergulhar naquilo que é o ensino da igreja, a experiência dos padres da igreja, aquilo que ela nos entrega neste caminho de busca de Deus, onde você vai se deparar, sim, com aquela melhor versão tão falada. Então, nós estamos aqui essa semana tratando dos temperamentos. Já abordamos o temperamento sanguíneo e foi uma grande experiência. Agora chegou a vez do temperamento melancólico. Mas vamos lá, quem é o melancólico? Bom, sem querer aqui esgotar o tema, ou até mesmo trazer uma visão determinista, que não é essa a nossa intenção, mas eu conto algumas historinhas que vão lhe ajudar a entrar, a analisar, a perceber se você traz os traços, né? Traz esse temperamento melancólico. E o melancólico é aquele, então, que naquela historinha que eu trouxe da mãe com 4 filhos, de repente a mãe passou mal, um imediatamente chamou a ambulância, o outro ficou ligando para todo mundo, mas sem tomar uma atitude, uma resolução. Outro trancou-se no quarto, outro segurou na mão dela. O melancólico é aquele que trancou-se no quarto e ali ficou profundamente impactado com o que estava acontecendo e pensando, eu não conseguirei viver sem a minha mãe. Ou ainda aquele que nessa busca de Deus, nesse caminho de castelo interior, ele é aquele que olha para a meta, olha para o topo, olha para o melhor que pode ser, deseja, ele quer, mas ele se sente incapaz. Uma visão, no mais das vezes, um tanto quanto pessimista da vida, embora ele tenha um desejo absoluto, um desejo enorme pela perfeição. Aqui já dá para ver o drama do melancólico. Ele tem esse desejo por perfeição, mas é tentado. Se sente muitas vezes incapaz de alcançar. Esse é o grande drama do melancólico. Vamos então mergulhar profundamente, conhecer esse temperamento. Isso vai ajudar você que traz, não é, essas características, que tem esse temperamento melancólico, mas também você que, embora não sendo melancólico, convive com pessoas que têm esse temperamento. E é importante conhecer para melhor se relacionar consigo, com essas pessoas e, quem sabe, até mesmo poder ajudá-las nesse processo. Certamente você pode ter um filho que é melancólico, pode ter um amigo melancólico, pessoas que Deus colocou no seu caminho e que você tem sim dever de ajudá-las a vencer essas fraquezas e buscar o melhor que pode ser, o melhor de si. Um dos meus sobrinhos traz traços bem característicos, estamos bem desconfiados do que estou ali diante de um melancólico, que ele tem esse temperamento melancólico. É um grande observador, observa tudo, embora sendo tão pequenino, e apresenta uma certa teimosia. É apegado ao seu ponto de vista quando quer uma coisa, é um tanto quanto obstinado, é extremamente metódico, gosta das coisas no seu devido lugar. E aquela mãe, no caso a minha irmã, com os seus 3 filhos, cada um temperamento diferente. Para buscar o melhor de cada um deles, para alcançar esse objetivo, ela precisa educar os 3. Mas
não se valendo dos mesmos meios. Não dá para ser por igual. Por quê? Porque eles não são iguais. Então, com um filho sanguíneo, outro colérico, outro melancólico, ela vai conhecendo cada um dos seus filhos para saber o que aplicar a cada um deles para aí sim fazer com que todos eles possam chegar ao melhor que pode ser. Então, vamos lá dar os primeiros passos. Imagine agora uma cena muito simples. Duas amigas participam juntas de um retiro espiritual. Duas amigas participam juntas de um retiro. E na última noite, o pregador diz uma palavra que involuntariamente toca numa ferida antiga de uma delas. A sanguínea, uma sanguínea, outra melancólica, né? A sanguínea, ao sair da capela, ela já está conversando animadamente sobre outra coisa. A outra amiga, a melancólica, ela passa a noite acordada. Ela vai revirar aquela palavra. Ela vai sentir o peso daquela palavra como se tivesse sido dita agora. Embora o episódio que eu estou relatando tenha acontecido há 10 anos atrás. Isso aqui é uma história onde nós conseguimos então observar o quanto essa impressão no melancólico, ela fica gravada, é forte. Aquilo que é dito, aquilo que ele vive, tem uma impressão muito forte e mais, ele leva para o cantinho. Ele leva aquela impressão, aquilo que marcou, ele leva para um cantinho, para um esconderijo conhecido apenas dele mesmo. E não fosse o bastante, ele vai ruminar aquilo. Mas ele vai ruminar aquilo. Ele vai ruminar aquilo o máximo que ele puder. Isso se torna uma prisão para ele. Mas é tão interessante que é quase como que ele encontra um certo gosto nisso aqui, mas que o faz sofrer demais. E libertá-lo deste cantinho aqui, tirar esse olhar que ele tem demasiado sobre si mesmo e fazer com que ele olhe para Deus é a grande tarefa. É aquilo que Santa Teresa vai dizer lá no início do Castelo Interior. É importante olhar para si mesmo. O autoconhecimento, e sem autoconhecimento, você não progride na sua vida espiritual. É sempre importante lembrar isso aqui. Você pode conhecer muitos tratados de teologia. Você pode ter um vasto conhecimento aí sobre os documentos da igreja. Você pode saber o catecismo de ponta a ponta. E olhe que tem bastante gente assim. Mas se você não se conhece, aquilo que os filósofos já diziam, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é sabedoria. Se você não entra no caminho de autoconhecimento, todo esse outro conhecimento que você possui poderá servir tão somente para uma coisa, levar à sua perdição. Olha como isso é sério. Então, é necessário. Eu e Irmã Maria Raquel, particularmente, sinto esse profundo chamado e um desejo de estar constantemente estudando, me formando, aperfeiçoando, conhecendo os documentos da igreja, até para poder trazer aqui para vocês com segurança. Eu tenho essa missão também. Mas, se eu, ao mesmo tempo, não faço um caminho de autoconhecimento, isso se torna muito perigoso. Então, conhece-te a ti mesmo. Santa Teresa, voltando, vai dizer, é preciso olhar para si. Mas o autoconhecimento se realiza num duplo olhar. O olhar para si e o olhar para Deus. A alma não suportaria se ela tão somente lança um olhar sobre si. Ela se desesperaria, e é o caso do melancólico. Ela desanimaria, ela desesperaria, ela ficaria sem esperança. Porque somos, como diz Santa Teresa, sou mulher e ruim. Estamos profundamente afetados por aquele pecado original e hoje também pelos nossos pecados pessoais, estamos em desarmonia interior. Embora criados bons, perfeitos, mas hoje sofremos com esse desequilíbrio, com essa desarmonia, a ponto de o Catecismo da Igreja Católica, inclusive, afirmar o seguinte: é impossível para o homem, enquanto viver sobre esta terra, neste corpo, manter-se sem pecados. Olha que forte isso aqui. Então, nós erramos. E
Por mais que o nosso desejo seja sincero, de não mais voltar ao erro, de não mais pecar, caímos de novo. Imaginou se o sacramento da confissão pudesse ser usado só uma vez na vida? Misericórdia. Nossa Senhora e Medjugorje, inclusive, nos incentiva. Confissão uma vez ao mês para aqueles que puderem. O Padre Pio, né, se confessava semanalmente. Então, na palavra de Deus também nós vamos ler, aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. O problema do melancólico é que ele está, nessa sua busca pela perfeição, ele está sempre olhando para si e enxergando, por vezes, aquilo que de fato nele não é bom, mas até aquilo que nele é bom, ele consegue lançar um olhar diferente e considerar ruim. Então veja o drama dele. Então já estou aqui antecipando o que a gente vai ver lá na frente. Um dos segredos para o melancólico, tentar voltar o olhar mais para Deus. É isso que Santa Teresa vai dizer. Olhe para si, mas alterne. Olhe para Deus. Olhe para Deus e olhe para si, para não cair nem na presunção, nem no desespero. O melancólico, embora não se deixe tocar por qualquer coisa, ele mete bem no fundo da alma tudo o que consegue atingi-lo. Ele mete lá no fundo da alma, lembra do cantinho que eu falei? Ele leva para o mais profundo. E aqui, olha a diferença com o sanguíneo. O importante é que você assista os 4 temperamentos. E a primeira aula, inclusive, que é introdutória. Para depois você não estar com a concepção errada e entendendo errado o nosso objetivo aqui. Não é para você usar muleta, nasci assim, vou morrer assim. É exatamente o contrário. Vencer essas fraquezas e potencializar aquilo que em você é força. Vamos lá. O melancólico completamente diferente do sanguíneo. O sanguíneo foge de uma DR. É velha, antiga história de DR, discutir a relação. Por quê? Porque ele é marcado pela superficialidade. É um traço do temperamento. Ele é marcado pela superficialidade. O melancólico é exatamente o contrário. Ele tem profundidade, só profundidade demais. Ele leva aquilo que o atingiu para um cantinho lá que só eles conhecem. Ninguém entra ali. Ele mete lá no fundo da alma, penetrando o esconderijo do seu coração. E por natureza, ele tende a não esquecer de nenhuma impressão, porque está o tempo inteiro lembrando-se de si mesmo. É porque há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, a senhora disse isso e me falou isso. Gente, se você é casado com melancólico, tem um grande amigo, sei lá, trabalha com melancólico, se prepare. Na hora de uma conversa ali, de estabelecer ali os pontos, ele vai jogar na mesa. Porque ele levou para um cantinho, esconderijo, tá? Ele não... Aquela palavra que você disse, aquilo que você fez, o atingiu profundamente. E não precisa nem ter sido algo muito... Se for um colérico, que misericórdia, mais insensível, pior ainda. Mas pode ser um sanguíneo, que também é meio atrapalhado, né? Pode ser qualquer um. Porque a questão é o próprio melancólico. Então, aconteceu alguma coisa e tudo, e para você, que não tem... Tudo bem, você passou. Mas um dia, quando você menos esperar, diga isso por experiência própria, gente, convivo com muitos melancólicos. Acredito que também não deve ser fácil para eles conviver comigo, né? Mas, daqui a 5, 10 anos, se você vai numa reunião, eles vão colocar isso para fora. Até porque aquilo vai inflamar. E aí, eles trazem. Não é porque no ano de 1991, às 5 horas da tarde, naquela sala que você entrou com a roupa branca, você disse isso. Você olhou assim para mim. E se você for um colérico, você não faz nem noção do que ele está falando. Você já esqueceu daquilo faz muito tempo. Você vai ter que ser humilde, vai ter que dizer, olha, me perdoe, eu não tive a intenção. Mas é só para você perceber o quanto a impressão do melancólico é forte. Ele leva aquilo que o atingiu, aquela palavra, aquele olhar, aquela falta de caridade, ele leva para um cantinho e fica com aquilo lá.
por muito tempo, por natureza, ele tende a não se esquecer de nenhuma impressão. Porque está o tempo inteiro lembrando-se de si mesmo. É por isso que o melancólico costuma ter uma memória afetiva extraordinária. Enquanto nos sanguíneos, né, são os sentidos, que são, por uma própria estrutura mesmo, a estrutura orgânica da pessoa, os sentidos, eles têm uma captação que é fora da realidade, assim, é impressionante. No melancólico, essa memória afetiva dele é extraordinária. Isso pode ter acontecido há 50 anos atrás. Ele vai lembrar e vai sentir a mesma coisa que ele sentiu naquele dia. É impressionante. Aquilo que foi bom, mas aquilo também que foi ruim, e aqui é um problema. O ressentir, né? O que o atinge não é facilmente esquecido, seja uma palavra de carinho recebida na infância, seja uma humilhação sofrida na adolescência. Décadas depois, ambas podem vir à tona com a mesma vivacidade emocional de quando aconteceram. Já vou me adiantando. É por isso que esse temperamento, ele é próprio de grandes artistas. Porque são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande. Só para você não ficar um pouco mais tranquilo, meu amigo melancólico, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um São João Evangelista. Nós estamos falando de uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, não se desespere. Todos os temperamentos, quando a gente for tocando aqui, nós vamos conhecer o que define esse temperamento, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos dominantes. Mas não subestime, não menospreze, não despreze o grande Senhor da obra, que é o Espírito Santo. Temperamentos, não é, transformados pela ação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com Santa Teresinha, foi o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. Não sem a sua abertura, não sem o seu esforço, não sem que você faça a sua parte, enche as talhas de água, role a pedra, coloque os meios que você está conhecendo aqui agora para poder superar as suas dificuldades e potencializar aquilo que em você é força, aquilo que em você é virtude, traços do seu qualidade, traços do seu temperamento. Essa tendência ao recolhimento interior distingue o melancólico até mesmo do fleumático. O fleumático, ele se fecha em si também, mas não com o mesmo objetivo. O fleumático, ele se fecha em si para fugir do mundo exterior. Não vamos falar do fleumático, o bichinho é um pouquinho preguiçoso, né? Gente, a pior raça é o colérico, tá? Ninguém... Mas cada um tem as suas dificuldades, não tem essa história. Ah, eu queria... Até ontem alguém comentava comigo assim, dizia, por que quem é melancólico não quer ser melancólico? Eu vou deixar essa pergunta para os melancólicos, só vocês podem responder isso aqui. De fato, eu conheço muitos melancólicos e eles têm uma dificuldade de reconhecer que são melancólicos. Eles não querem. Eu queria saber o porquê, de fato. Me ajudem. É como se entendesse que é um temperamento, não sei o que é que entende, que não sei se acha que é fraco, que é sentimental demais, que é mimimi demais, mas não é isso. Melancólicos também são almas fortes. Eles têm uma sensibilidade aguçadíssima, uma capacidade. Nossa, o que seria do mundo sem os melancólicos? Então, talvez essa recusa seja por falta de conhecimento daquilo que são as qualidades das pessoas que têm esse temperamento. O fleumático se fecha em si para fugir do mundo exterior. A paz invejável do fleumático, mas a sua preguiça não é invejável. A tendência à inércia, né? O melancólico, porém, se recolhe para ruminar,
para alimentar num círculo vicioso as impressões que o marcaram. Então, o fleumático ele também se fecha em si, mas para fugir do mundo exterior. O melancólico não. Ele se fecha para ruminar essas impressões. Quando boas, ótimo. Mas quando ruins, é desastroso. E aí é uma crescente dentro dele, essa tristeza, esse desânimo, esse desalento. Falemos das boas qualidades desse temperamento. O sanguíneo superficial, o melancólico profundo. Ele tem profundidade interior. E ele tem inteligência reflexiva. O sanguíneo, a dificuldade dele para a meditação, para a reflexão é algo terrível. Já o melancólico não, por natureza, ele é dado à reflexão. Veja que eu estou falando por natureza. É estrutura orgânica. É por natureza. Mas isso tudo pode ser e deve ser trabalhado, né? Forjado. O temperamento não vai mudar. O temperamento não se muda. Eu ia falando isso aos minutos atrás. Esqueçam dessa história. Porque o melhor temperamento é tal temperamento. Não. O melhor temperamento é o que Deus te deu. É com essa argamassa, é com esse material que você vai ter que trabalhar. Cada temperamento vai ter as suas dificuldades. Então, a profundidade. O melancólico não se contenta com superfície. A sua inteligência pode ser aguda e profunda, maturando suas ideias com a reflexão e com calma. Ele é pensador. Ele gosta do silêncio e da solidão. Olha como nós somos diferentes. O sanguíneo foge disso, quase como o diabo foge da cruz. O melancólico, ele, por natureza, é dado à solidão e ao silêncio. Um ser reflexivo. E aí entra Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela diz, como é belo o jardim do Senhor. Como seria sem graça se todas as flores fossem iguais? Cada pessoa com a sua riqueza, cada pessoa com a sua identidade, cada pessoa com aquilo que Deus colocou ali, que vai se trabalhando, que o Espírito Santo vai agindo. Então, olha as diferenças. Agora imagina quando um formador, alguém que vai querer tratar todos do mesmo jeito. Vai ser um problema. Na direção espiritual a gente percebe muito isso. Aquilo que dá certo para um é o caminho de perdição do outro. Aqui eu vou ter que falar para o melancólico sair de si, se abrir mais à vida fraterna, a estar com os irmãos. Deus me livre de dar um conselho desse para um sanguíneo. Para o sanguíneo, o que é que os padres do deserto falam? Tem que ficar mandando ele ir para dentro da cela. Por quê? Ele já é dado a esse mundo exterior por natureza. A briga do sanguíneo é dizer assim, recolha-se, recolhimento interior. O melancólico, ele por natureza está recolhido interiormente. Tirá-lo de si é a tarefa. Ele vai ter a tendência, ele vai gostar de trabalhar sozinho. É pensador e gosta do silêncio e da solidão. Isso torna particularmente apto para a vida intelectual e contemplativa. Um segundo traço. O primeiro traço, profundidade. Interior, inteligência reflexiva. Ele é um homem dado à meditação, à reflexão. Aquilo que no sanguíneo é impulso, nele não é. É ponderação. Segundo traço, segunda qualidade dele. Ele tem uma capacidade de se compadecer do outro. É compassivo. Nem sempre, mas ele tem essa... ele tem essa qualidade, que às vezes, você não mexa com melancólico, não. Não mexa. Eu vou só te dar um conselho. Não mexa. Mas ele tem essa capacidade de se compadecer. Os melancólicos se compadecem facilmente das misérias do próximo.
por causa daquela sensibilidade, lembra que eu falei? Eles se compadecem das misérias do próximo, são benfeitores da humanidade, sabem levar a abnegação, a renúncia até o heroísmo, sobretudo ao lado dos mais necessitados, dos enfermos. De fato, isso é incrível. Essa capacidade deles de renúncia de si é algo impressionante. E aqui é por experiência própria que eu digo também. Eles dão a vida pelas pessoas que eles amam. Eles dão a vida. São pessoas dadas ao sacrifício. Diferente do sanguíneo, eles não têm medo do esforço. Eles não têm medo do esforço. Então, olha que bonito, isso aqui eu tenho que reconhecer, pela minha convivência com os melancólicos. Eles se compadecem facilmente, são benfeitores da humanidade e sabem levar a abnegação, a renúncia de si até o heroísmo. Eles são capazes disso aqui e é impressionante ver isso aqui no melancólico. O melancólico que aprendeu a sair de si, ele é frequentemente aquele que mais profundamente se compadece do sofrimento alheio. Porque ele mesmo conhece por dentro. Como ele é alguém que sofre bastante com as suas misérias, seja pelas misérias reais que ele tem, ou porque ele potencializa o que nele é defeito. E aquilo que nele é qualidade, ele não vai reconhecer. E ele sofre com isso, ele leva isso aqui lá para o cantinho da conversa, nas profundezas da alma, e ele fica ruminando a sua imperfeição. Então, como ele conhece esse sofrimento com as suas misérias, ele tem uma capacidade muito maior de se compadecer com a miséria do outro. Ele conhece esse sofrimento. Terceiro ponto. Ele é fiel. Quando ele ama, é difícil separá-lo do objeto do seu amor. Quando ele ama, é difícil separar o melancólico do objeto do seu amor. Ele sofre muito se o outro o trata com frieza ou ingratidão. Porque reforça algo que ele já pensa sobre si. Reforça nele aquilo que ele sente de si. É quase como um carimbo. Ele já tem dificuldade de se amar. Quando você é ingrato com ele, ou você o trata com indiferença, com frieza, reforça nele aquele sentimento, aquela percepção que ele tem de si. Então, por isso nele é muito dolorido. Se você convive com o melancólico, precisa se inclinar sobre isso aqui e perceber como que você pode ajudá-lo a lidar. O que é que muitas vezes alguém que tem um temperamento aí mais como o próprio colérico, não é? Que nesse ponto aqui é insensível, assim. Que também não se trata de uma questão de insensibilidade apenas, a gente vai conversar qual é a raiz disso no colérico. Ele vai ter dificuldade com os detalhes, mas ele pode julgar isso aqui de maneira errada, dizer, é mimimi. Que besteira. Mas não foi nada. De fato, só que não foi nada para você. De fato, foi muito para o outro. E é preciso se inclinar. Entender que isso é difícil para ele. Porque ele tem essa memória afetiva, porque as palavras, os gestos, causam impressão no melancólico tremenda. E eu repito, é por natureza, faz parte da estrutura orgânica dele. Ele não escolheu ser assim. É claro que isso pode ser trabalhado ao longo do tempo. E deve. Então, quando o melancólico ama, é difícil separá-lo do objeto do seu amor. Ele sofre muito se o outro o trata com frieza ou com indiferença. Porque o coração melancólico ama com profundidade e com constância. Eita, menina, juntar o melancólico com sanguíneo, né? Parece que são dois opostos, né?
ele ama com profundidade e com constância. Era bom se todo mundo fosse melancólico, Deus me livre. Era bom que todo mundo fosse sanguíneo, Deus me livre. Todo mundo colérico, todo mundo fleumático, Deus, a gente já tinha botado fogo no parquinho, como se diz. Essa diversidade, essa diferença querida e desejada por Deus, não as nossas fraquezas em si, mas essa diversidade de temperamento, as características, o jeito, isso é algo que traz uma riqueza enorme. A gente não suportaria só sanguíneo, com a festa toda hora. A gente não suportaria só o melancólico, com essa seriedade e sensibilidade aguçada todo o tempo. Então, isso é importante. O coração melancólico ama com profundidade e constância e suas afeições não são caprichosas nem passageiras. É duradouro. Nele não passa facilmente. É algo duradouro, é algo constante e ele é fiel. Então, veja, profundidade, inteligência, compaixão e abnegação, fidelidade. Mas ainda não parei. Sobriedade e continência. Vamos entender. Eles têm grande sobriedade e continência porque raramente experimentam as paixões desordenadas que podem atormentar as pessoas de temperamento sanguíneo. O problema do melancólico não é ser dominado pelas paixões do mundo, que tanto martirizam o sanguíneo. O problema dele é ser dominado pelas paixões interiores. A tristeza, o desânimo, o medo. Santa Teresa vai dizer que o melancólico ele é a pessoa que nunca acaba. O melancólico ele é um grande perdedor das oportunidades. Quando todo mundo atravessou o rio, ele ainda está na margem, ponderando se ele vai conseguir. Essa é a dificuldade dele. Então, a qualidade, sobriedade e continência, a grande dificuldade dele não são tanto aquelas paixões desordenadas que tanto afetam o sanguíneo. Embora ele sofra também por causa da sua concupiscência, mas o grande drama dele são com relação às paixões interiores. A tristeza, o desânimo, o medo. É uma pessoa, muitas vezes, medrosa. Medrosa. Por isso que diz todo melancólico deve ter um colérico por perto. Para poder incentivá-lo, né? Porque o colérico acha que pode todas as coisas, né? Diz que ele está dentro do melhor carro, que é uma Ferrari, porque ele não sabe dirigir. Ele podia chegar ao termo mais rápido, mas ele bate na primeira mureta. Então, para o colérico também, falar das amizades, é muito importante ter um melancólico do lado. Porque vai ajudá-lo a enxergar, o sanguíneo também, porque vai ajudá-lo a enxergar, né, o mundo sobre um olhar, uma sensibilidade que muitas vezes o colérico passa ali despercebido. Falamos daquilo que são as qualidades. Então, quais são as suas qualidades, melancólico? Vamos lá. Profundidade interior, uma inteligência reflexiva. A segunda qualidade que nós trouxemos aqui para vocês, a compaixão e essa renúncia de si, a fidelidade e, por fim, essa sobriedade e a continência. Mas nem todos são flores. Vamos entrar aqui nos traços desfavoráveis do melancólico. As mesmas características que tornam o melancólico profundo e fiel são as que, se não trabalhadas, o aprisionam numa espécie de cárcere interior. Lembra que eu falei lá no início? Que o problema é que muitas vezes a qualidade e o defeito dominante, eles têm ali a mesma raiz. Nós conseguimos transformar aquilo que seria uma força numa fraqueza. As mesmas características que tornam o melancólico profundo e fiel, se não trabalhadas, podem aprisioná-lo numa espécie de cárcere interior. Por isso, o aperfeiçoar, essa formação do caráter, esse desenvolvimento da personalidade aqui, entra uma boa educação, uma boa formação, cultivar os bons hábitos. Primeira coisa, a tendência à tristeza e ao pessimismo.
sempre parece ver a dificuldade e o lado pessimista das coisas. Sempre parece ver o lado negativo, a dificuldade, o lado pessimista das coisas. O elogio escorrega nele, mas a crítica fica. Então você pode elogiar, ele fez 100%, você elogiou 99%, mas se você criticou 1% do que ele fez, causou nele uma maior impressão do que o elogio pelo 99% que ele fez. O sanguíneo aqui tiraria de letra. Nossa, elogiou 99%, 1% não é nada não. Ou até se você criticasse 99% nele, elogiasse 1%, ele ia se apegar àquele 1%, um troféu da vida dele. É leve, ele é mais superficial, né? Só que o melancólico é profundo, então você elogiou 99%, mas a crítica do 1% que você fez doeu nele, como se você não tivesse elogiado nada. Por isso que é tão difícil corrigir os melancólicos. E eu entendo, você pai, você mãe, você formador, você que coordena, que lida com o melancólico, são os mais difíceis de corrigir. Porque você corrige, por exemplo, o sanguíneo, não é que ele vai fazer do jeito que você disse que é para fazer. Ele volta, na primeira oportunidade ele vai estar errando de novo. Mas ele leva aquilo com muita leveza. Ele volta, reconhece, começa, cai de novo. O melancólico, não. É uma coisa pessoal, assim. Parece que quando você corrige algo que ele fez, a impressão que causa é quase como se eu não gosto de você. A impressão que eu tenho é essa. Nesse trabalho de lidar, né, a gente lida com tantas pessoas, tantos temperamentos, o mais difícil de corrigir é o melancólico. Às vezes você até desiste. Porque a dor de cabeça de corrigir o melancólico é enorme. É enorme. Ele cai quase numa depressão. E assim, ainda fica chateado com você, né? É difícil corrigir um melancólico. Por quê? Por causa, lembra daquela sensibilidade lá que eles têm? Eles já têm um olhar muito sobre si mesmos e se acha, né? Tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Não, eles são muito, como é que eu posso dizer? Eles são muito rigorosos com eles próprios. Eles são muito rigorosos, exigentes consigo e se depreciam. Então, se você faz a menor correção, é como se você toca ali num ponto que eles não aguentam, porque eles já fazem isso consigo. Então, quando você corrige, você reforça. E por isso é tão difícil para eles. O círculo vicioso do ensimesmamento, falamos sobre isso. O melancólico se recolhe em si para alimentar, num círculo às vezes vicioso, as impressões que o marcaram. É quase como se ele sente um gosto naquilo. Parece que ele se alimenta daquilo. Como se ele precisasse estar ruminando aquela dor, aquela crítica, aquilo que não deu certo. E aqui isso o aprisiona. Ele não consegue sair desse ciclo e ele vai precisar de ajuda. Muitas vezes aqui ele vai precisar de ajuda para sair desse ensimesmamento. Porque ele sente com a potência 10, aí ele fica ruminando, aí a potência vai aumentando. Ele sente agora com 20% de força e vai crescendo, isso pode destruí-lo completamente. Indecisão e covardia. Já toquei nisso aqui. Santa Teresa, inclusive, diz o seguinte, né? O melancólico nunca sabe acabar. Ele é o homem das oportunidades perdidas. Por quê? Por causa da indecisão e do medo. O pessimismo. Eu quero, mas eu acho que eu não consigo. Eu quero, mas eu acho que eu não sou capaz. A depreciação. Enquanto os outros estão já do outro lado, ele ainda está decidindo se ele passa ou se ele não passa. Temos ainda a síndrome do bode expiatório. Como assim? Diante de críticas, a sua resposta interior automática entenda, por isso que é tão difícil para ele se deixar corrigir. Diante de críticas, a sua resposta interior eu sou ruim, eu sou o problema. Nossa, o diagnóstico isso aqui. É exatamente assim. É pessoal. Você está corrigindo o que ele fez, mas ele entende isso aqui. Você é ruim, você é um problema.
Ele sofre. É sofrido. E ainda nós temos a fantasia do autocontrole. Como assim? Ele tem uma ilusão de que se ele se tornar perfeito o suficiente, o ambiente ao seu redor vai mudar e ele será amado. Olha isso. Ele é extremamente perfeccionista. Ele tem essa ilusão. Se ele alcançar a perfeição, tudo isso vai mudar. O ambiente ao redor dele vai mudar e ele será amado, inclusive por Deus. Ele é amado se ele faz as coisas corretas, se ele faz bem. Olha aqui, o amor está condicionado ao que ele faz e como ele faz. Olha como é difícil. Quando você corrige, não é a coisa, é ele. Então, na hora de se fazer amado, ser amado, é o que ele faz que vai ditar isso. Então, ele tem essa ilusão. Se ele conseguir fazer tudo da melhor maneira, ele vai ter o amor das pessoas. A alma melancólica poderia andar com um colar pendurado no pescoço, com a seguinte inscrição: eu sinto muito, a culpa é minha. Para o melancólico, o único caminho para ser aceito e amado é tornar-se... O único caminho para ser aceito e bem amado é atingir essa perfeição. Que forte isso aqui. A gente não enxerga, mas é como se ele andasse com essa placa mesmo. Eu sinto muito, a culpa é minha. Então, meus queridos, quais são os remédios? E aqui eu quero entrar com você exatamente no ponto melancólico e a vida espiritual. O melancólico e a sua vida de oração. Quais são os remédios? Como é que nós vamos lidar? Eu vou só dar um gostinho aqui, porque nós já estamos nos minutos finais. Amanhã a gente vai discorrer bem mais sobre isso aqui. Mas vamos identificar... Já identificaram qual é o problema central do melancólico? Me conta aqui. Qual é? A dificuldade de se amar. A dificuldade de se amar. Jesus disse o seguinte, né? Amarás o próximo como a ti. Mas o que acontece quando a alma não se ama? A batalha fundamental dessas queridas almas melancólicas é com um senso interior de bondade. Elas não são capazes de empregar palavras como bom, bonito, especial, excelente para si mesmas. Elas têm uma capacidade pequena de se amarem. Elas não empregam palavras bom, bonito, especial e excelente para si. Elas têm uma capacidade pequena de se amarem. Aqui está o problema central. Então, o grande desafio espiritual do melancólico pode ser expresso em 2 termos. Ele vive aprisionado na memória de si, a lembrança constante de si, dos seus problemas, das suas feridas, e precisa ser libertado para a memória de Deus, a lembrança permanente do amor de Deus. Foi o que nós dissemos nos primeiros minutos desse nosso encontro. O problema central é o não amar-se, ou pelo menos não amar-se, não é, do jeito certo. E o que é que tem que acontecer? Tem que substituir essa lembrança de si, essa memória de si, pela memória de Deus. Ao invés de estar com foco na sua miséria, estar com foco na misericórdia de Deus. O melancólico tem de sair de si para encontrar-se com Cristo. Ele tem de aprender que no seu mundo interior, o trono pertence a Deus. Chega de entrar em si para encontrar-se. Entrar em si para encontrar-se consigo, com as suas misérias. Entrar em si para encontrar-se com Deus. Ele precisa aprender que no trono interior não está ele mesmo. No trono interior está Deus. E assim como em todos os temperamentos e na raiz
dos pecados, vai estar lá aquela chama de orgulho. Porque ele precisa reconhecer que Deus o ama, com todas as suas misérias. O que Deus ama não é a perfeição dele, ou nem mesmo a miséria dele, mas o ama. Mas o ama. Vamos caminhar. Uma leitura espiritual bastante adequada para o melancólico. O remédio espiritual recomendado é São Francisco de Sales, é uma boa recomendação, especialmente a introdução à vida devota, que concentra no bem da alma, no amor de Deus, na excelência do virtuoso. Qual a virtude central para o melancólico? A fortaleza. Segundo São Tomás, a fortaleza denota uma certa firmeza de mente. E esta firmeza de mente é necessária tanto ao fazer o bem quanto ao suportar o mal, especialmente em relação aos bens e males que são árduos. O melancólico ele evita conflitos, tolera o mal por medo da rejeição. Não desafia o próximo. E nesse caso aqui, a fortaleza é o antídoto. A chave prática, ao fazer escolhas difíceis, não se pergunte, serei aceito? Para ele isso aqui é impressionante, né? Eu serei aceito, mas se eu disser isso, qual vai ser a represália? O que é que vai acontecer comigo? Nessa busca constante por ser amado? Não. A pergunta é, o que é objetivamente o melhor a fazer por quem eu amo? A virtude central a ser desenvolvida é essa fortaleza, a firmeza, necessária para fazer o bem e para suportar o mal em todas as situações. Santo Afonso ensina que quando a alma cai em pecados ou imperfeições, ela não deve mergulhar em si ou ficar irritada consigo. Ela precisa começar de imediato a se recomendar a Deus. É uma grande lição espiritual para o melancólico. Quando a alma cai nas suas imperfeições, seus pecados, ela não deve ficar irritada consigo, mas recomendar-se imediatamente a Deus e recomeçar. Bom, nós tocamos sobretudo hoje o que é o temperamento melancólico, quais as suas qualidades, quais são os seus principais defeitos. Amanhã nós vamos nos deter nisso que hoje nós só demos aqui uma pincelada, a vida espiritual do melancólico, qual o caminho de santificação dele, os remédios a serem empregados, como se deve dar a sua vida de oração. Tudo isso é assunto para o nosso próximo encontro. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.